Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Regiane, sou professora de Química e estou aqui hoje com vocês para falar sobre a nossa aula do componente curricular Equilíbrio em Movimento. Na aula passada, vocês tiveram uma ideia do que esse componente ele vai trabalhar, né? Então, a gente viu que ele vai trabalhar principalmente reações químicas que entram em equilíbrio, né? Vamos trabalhar, então, o equilíbrio químico, só que em N lugares, N fatores, focando principalmente ali no corpo, nas reações fisiológicas que acontecem, sendo que ele está inserido num aprofundamento curricular que tem tudo a ver com isso, né? Pessoal, para a aula de hoje, eu vou apresentar então as habilidades que serão trabalhadas. A gente vai trabalhar a habilidade aí do itinerário formativo, a 02, que ela fala de levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica dos fenômenos da natureza e ou processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens adequadas à investigação científica. Então, a ideia aqui é levantar e testar hipóteses. Vamos trabalhar também a habilidade do currículo paulista, que é a habilidade 103, que ela apresenta analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas, que envolvam quantidades de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. O objetivo dessa nossa aula é retomar o conceito de equilíbrio químico, né, que a gente já estudou na formação básica, investigar e analisar a perturbação desse equilíbrio e investigar e analisar reações que entram em equilíbrio químico no corpo, tá? Vocês se lembram que na aula passada a Pro pediu para vocês separarem uma matéria do caderno ou então um caderno mesmo para ser utilizado como diário de bordo? Então, a gente vai dar continuidade nesse diário de bordo, tá? Eu reforço que é muito importante a elaboração dessa ferramenta, porque ela consegue mostrar o caminho que vocês percorreram para chegar no aprendizado. Então, ela mostra certinho as ideias que a gente tinha no começo e como elas foram mudando nesse decorrer. É muito bacana. Seu professor, se ele achar pertinente, ele pode usar como instrumento avaliativo, então ele pode compor a sua nota final. Para fazer esse diário de bordo, a Pro vai pedir para vocês, então, primeira coisa, anota a data. Então, vai anotar a data em que você está assistindo essa aula, você está realizando essa aula. Anotou a data. Anotem o lugar, em qual lugar você está fazendo essa aula. Você está assistindo essa aula, você está realizando essa aula na escola, junto com seus colegas, está fazendo essa aula na sua casa. É importante isso, porque isso até influencia nas hipóteses que a gente levanta. E anotem também o tema da nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é equilíbrio químico, certo? Então, feito essas anotações, a gente já está pronto para começar a preencher o nosso diário de bordo com as nossas anotações do dia de hoje. Como eu já disse, o tema da nossa aula é equilíbrio químico. Vocês lembram que na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre a diferença de uma reação química, de uma transformação, que ela é irreversível e reversível? Então, a irreversível é aquela reação que ela só vai num sentido, tá? Então, é uma reação que ela só ocorre uma vez. Então, o nosso reagente vira produto e essa reação, ela simplesmente acaba. Existem outros tipos de reações que a gente classifica elas como reações reversíveis. Essas reações reversíveis, elas ocorrem em dois sentidos. Então, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Então, o nosso reagente, ele vira produto, mas o nosso produto pode se decompor e voltar a ser reagente. Essas reações reversíveis, elas tendem a entrar em equilíbrio. Então,
Para acontecer o equilíbrio químico, a nossa reação reversível, que é aquela no qual o sistema ele vai conter, coexistem tanto o reagente quanto o produto, ela vai ter uma relação de igualdade. Vocês se lembram que na aula passada a gente tratou esse conceito equilíbrio? E quando a gente falou desse conceito equilíbrio, a gente falou muito nessa palavra igualdade, igualdade e igualdade. Na parte do equilíbrio químico, a gente também vai usar essa palavra igualdade. Mas eu vou pedir que vocês prestem muita atenção, porque essa igualdade, ela se refere somente à velocidade. Quando a Pro fala de velocidade, eu estou me referindo à velocidade da reação, a velocidade em um sentido que ela vai, a velocidade da reação direta com a velocidade da reação inversa. Então, as velocidades, elas têm que ser, sim, iguais. Então, ao mesmo tempo ali que os meus reagentes estão se reorganizando e formando o produto, o meu produto está tendo as ligações dele quebrada e voltando a ser reagente. Para citar um exemplo, para ver se fica mais claro. Imagina só, eu tenho R$50, que eu sou uma mulher de bens, né? Então, tô ricona, R$50. O meu amigo, ele tem 10. E nós dois temos só nota de R$5. E a gente começa a fazer uma brincadeira. Eu dou R$5 para ele, ele dá R$5 para mim. Eu dou R$5 para ele, eu dou R$5 para mim. Se eu começo a dar o dinheiro mais rápido do que receber, acontece que parte da minha grana vai passar para ele. A gente não vai ter uma relação de igualdade. E se a gente faz essa troca aí na mesma velocidade? Então, ao mesmo tempo que eu entrego uma nota, eu pego outra. Eu entrego uma nota, eu pego outra. No final das contas, como que vai ficar? Eu vou continuar com os meus 50 e ele vai continuar com os 10 que ele tem. Então, essa que é a relação que acontece no equilíbrio químico. A velocidade é igual. A velocidade sendo igual, as quantidades elas vão se manter constantes. Como no exemplo do dinheiro, vai continuar 10 e 50. Elas vão continuar constantes, não iguais, tá? Então, o equilíbrio químico é justamente isso. É uma reação onde a velocidade da reação direta, ela é igualzinha à velocidade da reação inversa, que proporciona que as quantidades, elas se mantenham constantes, elas não se alterem, beleza? Então aí, ó, para ler a definição que aparece no nosso slide, ela aparece da seguinte maneira. O equilíbrio químico ocorre quando, em uma reação reversível, né, que é aquela reação que ela acontece nos dois sentidos, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, quando a gente fala em relação de igualdade no equilíbrio químico, a gente está falando de igualdade de velocidade. Quando esse equilíbrio é alcançado, as quantidades de reagentes e produtos envolvidos na reação, ela permanece constante, tá? Constante é diferente de igual. Então, essas quantidades, elas se mantêm constantes. Elas vão parar ali e vão estabilizar. Então, se um tem 50, o outro tem 10, eles vão continuar com 50 e 10. O que é o bacana, pessoal? O nome do nosso componente não é equilíbrio em movimento? Quando a gente fala assim em relação de igualdade, então velocidade está igual, a quantidade está constante. Acabou a reação? Ela para de acontecer? Não. A reação de equilíbrio químico, ela condiz, tem tudo a ver com o nome do nosso componente. Ela continua acontecendo, então ela não para. Então, é uma reação que ela vai acontecer todo momento. Só que como as velocidades, elas continuam iguais, as quantidades de reagente e produto, elas também se mantêm constantes. Só que é uma reação dinâmica, beleza? Ela não para, ela está acontecendo nos dois sentidos. Forma produto, desfaz, volta a ser reagente. Forma produto, desfaz, volta a ser reagente. Pode acontecer de mudar as quantidades? De repente eu percebo que agora eu tenho mais reagente e menos produto? Pode acontecer. Se isso acontecer, a gente fala que esse equilíbrio, ele foi quebrado. Então, parou de ter o equilíbrio aí. O que vai acontecer com esse nosso sistema?
esse nosso sistema, ele tende a buscar o equilíbrio novamente, tá bom? Então, ele tende a fazer com que as velocidades, elas voltem a ser iguais e, novamente, as quantidades, elas fiquem constantes. Só que daí essas quantidades, elas podem ser alteradas. Lembra que no exemplo que eu dei lá do dinheiro, um era 50, outro era 10? Pode acontecer algum fator que faça com que essa velocidade mude e, de repente, quem tinha 50 passa a ter 20. E quem tinha 10 passa a ter 30. Né? Então, a gente teve uma alteração aí das quantidades. Se essa reação voltar a entrar em equilíbrio com essas novas quantidades, agora também serão constantes, porque a velocidade vai voltar a ficar igual. Essa parte tranquilo, né, pessoal? Então, o que eu tenho que anotar aí no meu diário de bordo? Que o equilíbrio químico, ela acontece quando a velocidade é igual. A velocidade da reação direta com a velocidade da reação inversa. E pode ser observada que essa velocidade, ela é igual quando a quantidade de produto e reagente, ela não altera. Então, a quantidade de produto e reagente passou a ser constante, eu sei que a minha velocidade está igual, então minha reação conseguiu atingir o tal do equilíbrio químico. Importante, isso daqui é importantíssimo ter anotado aí no seu caderno. Para acontecer esse equilíbrio químico, para que ele seja possível, não deve haver nem saída nem entrada de materiais. Porque se entrar alguma substância ou se sair alguma substância, esse equilíbrio ele é quebrado na hora. A transformação química, ela deve ser reversível. Então, ela deve ocorrer nos dois sentidos. Porque se for uma reação que ela só ocorre no sentido direto, não tem como ter equilíbrio. Depois que ela acontece, eu só vou ter o produto. Eu não tenho reagente coexistindo no mesmo sistema. Então, não tem esse movimento. E para ter o equilíbrio químico, é necessário que haja o movimento. Terceiro ponto a ser lembrado quando a gente fala de equilíbrio químico. Reagentes e produtos devem existir em quantidades constantes, porém não necessariamente iguais. Então, é igual a Pro já falou. Quando eles ficam constantes, quando as quantidades não se alteram, eu sei que aconteceu o equilíbrio químico. Precisa necessariamente estar numa proporção de igualdade? Não. O que precisa estar igual? A velocidade. E eu confirmo que a velocidade está igual quando as quantidades elas não se alteram, independente da proporcionalidade. E o quarto ponto de atenção, a temperatura deve ser constante. Então, se tiver alteração de temperatura, o equilíbrio químico ele pode sofrer uma alteração? Sim, com certeza, pode crer. Atividade, pessoal. Então, agora a gente vai fazer uma atividade sobre o equilíbrio químico. Tem uma reação química que acontece dentro do refrigerante, que é a reação entre o gás carbônico, dióxido de carbono, CO2 e a água. Essa reação entre essas duas substâncias, ela dá origem ao ácido carbônico, que é esse H2CO3. Esse ácido carbônico, por sua vez, ele também se decompõe e volta a ser gás carbônico e água. Então, essa é um exemplo de reação que ela é reversível, ou seja, ela vai e ela volta. Então, no mesmo momento que eu tenho gás carbônico e água, eu também tenho o ácido carbônico. E essa reação, ela ocorre dentro da garrafa de refrigerante. Já aconteceu de alguma vez você deixar ali o seu refrigerante, ou melhor, já aconteceu de alguma vez você tomar um refrigerante com uma temperatura alta, né? Estava quente, e você sentir que o gosto dele estava diferente? Aposto que sim, né? Provavelmente ninguém aqui gosta de tomar refri quente. Porque lembra que a gente viu no slide anterior que a temperatura ela tem influência sobre esse equilíbrio? Então, o que a temperatura fez? Ela bagunçou essa organização que a gente viu aí, que é entre a água e o gás carbônico, que forma o ácido carbônico. Quando ele está numa temperatura mais elevada, ele causa um deslocamento ali. Quando aumenta a temperatura, o que todo mundo tende a fazer?
e as moléculas elas agem iguaizinhas a gente. Aumentou a temperatura, tudo fica mais agitado. Se fica mais agitado, a gente não tem ali na nossa reação uma substância que está no estado gasoso, que é o gás carbônico. Então, com essa agitação das moléculas, o gás carbônico ele tende a sair. Se o sistema estiver aberto, o nosso gás carbônico ele sai. Saindo o gás carbônico, consequentemente, também diminui a concentração do ácido, porque um não depende do outro. Não é o gás carbônico que reage com a água que forma o ácido carbônico. Então, se eu tenho uma diminuição no meu reagente, consequentemente, vai diminuir o meu produto. Então, se diminui a concentração do ácido, eu passo a perceber mais o açúcar que tem no refrigerante. Por isso que ele fica com aquele gosto de xarope mesmo que a gente fala, né? Então, é uma consequência do desequilíbrio deste equilíbrio químico. Ficou feio, né? Da perturbação deste equilíbrio químico, que a gente consegue sentir mesmo, né? Então, não é nem visual, eu consigo sentir ele. Então, aqui, em uma garrafa de refrigerante, a decomposição e formação do ácido carbônico, que se decompõe em água e dióxido de carbono, que é o nosso gás carbônico. Essa reação está em equilíbrio, pois à medida que ocorre a decomposição, também se dá a formação do ácido carbônico. Então, como a Pro disse, está em equilíbrio porque as velocidades estão iguais. Então, a velocidade de decomposição ela é igualzinha à velocidade de formação. Então, as velocidades estando iguais, as concentrações ali vão se manter constantes. Então, o nosso equilíbrio ele está estabelecido, beleza? Agora a gente vai fazer uma atividade que você pode aí anotar suas impressões, as hipóteses que você levantar no seu diário de bordo. O equilíbrio químico no refrigerante. Então a gente viu que dentro da garrafa de refrigerante está acontecendo uma reação química de decomposição e de formação. Então, ao mesmo tempo que o gás carbônico reage com a água, forma o ácido decompõe, volta a ser água e gás carbônico. Então, isso está acontecendo aqui dentro da minha garrafinha, né? Agora, a gente vai analisar e investigar. O que a Pro vai fazer? A Pro vai abrir essa garrafinha de refri. Eu abrindo essa garrafinha de refri, eu vou trazer perguntas para vocês e eu espero que vocês prestem muita atenção para poder responder. Então, prestem bastante atenção no que vai acontecer agora. Eu vou até parar de falar para não atrapalhar. Eita! Pessoal, vocês conseguiram observar? Eu consegui observar, consegui ouvir, minha audição tá boa aí. Depois de feito isso, depois da gente observar o que foi feito aqui, a Pro simplesmente abriu o refri, certo? Agora vocês vão responder essa reação aqui que estava acontecendo aqui dentro da nossa garrafa. Depois de eu abrir o refri, essa reação, ela se mantém em equilíbrio? Sim ou não? Por quê? Se mantém? Não se mantém? Então aí eu estou jogando para vocês uma pergunta para vocês investigarem e colocarem as observações no seu diário de bordo. Se ela se mantém ou se não se mantém? Tem alguma evidência para a sua resposta? Se você colocou assim, não, essa reação ela está em equilíbrio ainda. Por que você acha que ela ainda se mantém em equilíbrio? Agora, se você acha que ela não se mantém, acha que o equilíbrio aqui foi quebrado depois que eu abri a minha garrafa. Por quê? O que você conseguiu observar que mostra que esse equilíbrio ele foi perturbado? Essa reação ela sofreu uma perturbação no seu equilíbrio. Então, isso daí é para anotar aí no seu diário de bordo, beleza? Agora, a Pro vai fazer aí uma proposta de desdobramento. O que é essa proposta de desdobramento? São algumas questões que vocês podem discutir aí na sala, entre os pares, vocês podem montar grupinhos, discutir com o professor e buscar essas respostas. Quais outros fatores podem perturbar o equilíbrio químico? Existem, a Pro falou na aula, tá? Tem outros fatores que podem fazer deslocar esse equilíbrio químico, quebrar esse equilíbrio que a gente tanto falou? Em nosso corpo, esses fatores que vocês vão levantar na primeira questão, eles também geram influência? Se sim, expliquem um pouquinho que tipo de influência eles geram. E para fechar a nossa aula, nós vamos ver aqui o mural da professora, né? Então, hoje, a gente aprendeu um pouquinho, retomou, né, um pouquinho mais sobre equilíbrio químico, falamos do equilíbrio no refrigerante e vocês vão pesquisar os fatores que perturbam o equilíbrio químico. O que vem por aí?
atividade simulada sobre reações reversíveis. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Fiquem bem, viu? Tchau, tchau.